Essa aglomeração, tem uma aglomeração atrás de mim, quem acompanha pelas redes sociais consegue ver uma aglomeração. A imagem do ministério, o primeiro ministério do presidente Jair Bolsonaro, que aparece sobre o meu ombro como se fosse um brinco na minha orelha. A foto do presidente Bolsonaro. Peraí, se eu ver um pouquinho pra cá, aí vê o Bolsonaro. Se eu ver um pouquinho pra cá, aí a gente vê o Mourão e o Moro. Bom, esse é o primeiro ministério do presidente Jair Bolsonaro. Deste ministério inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 já se foram. 11 já se foram. Ele tomou posse no dia 1 de janeiro de 2019, nós estamos no 22 de julho e 11 já se foram. E haverá uma nova reforma ministerial, discreta, pela amplitude, mas profunda pela importância. A importância política, em primeiro lugar, que é o abraço, que eu não sei se ele dá no Centrão ou se o Centrão dá nele. Não faz muita diferença. Mas o abraço gostoso, aquele abraço, vem cá, que gostosinho. Agora a gente é tudo de mãozinho dada, vamos dar de um juntinho. Então agora é juntinho. Bolsonaro e o Centrão, gostoso, o Centrão, agora a gente tá no poder como a gente sempre gostou de estar. O Centrão, e quem vai pro ministério, né, o Ciro Nogueira, do PP, o PP que participou do governo da Dilma, né? O PP que participou do governo Temer, o PP que participa do governo Bolsonaro, que tem uma coerência fantástica, né? É de se perguntar quem é incoerente, o PP que sempre esteve no poder ou esses caras que entram e saem. Uma hora entra um cara de esquerda, uma hora entra de direita, a gente tá sempre aqui. Vocês é que ficam entrando e saindo, vocês não sabem o que vocês querem. A gente tá sempre aqui, você pode vir que nós estamos aqui para pegar uns cargão. Carguinho, se vocês não deixam, cargão. Mas se você não der cargão pra gente, a gente também faz umas ameaças bacanas, aí vocês dão um cargão pra nós. Então, agora, abraçou gostoso. Agora o PP é parte integrante mesmo, gostoso, né? É interessante que para fazer esse vai e vem com os cargos, para colocar o Ciro Nogueira na Casa Civil, teve que tirar o general Ramos e provavelmente colocá-lo na Secretaria-Geral, é o que se diz. E aí o Onyx Lorenzoni, aquele que passeia o tempo inteiro de ministério em ministério, ou seja, ele não tem uma obra, né? Ele fica itinerante, é um ministro itinerante. Ele iria para um ministério que pode ser do Emprego e Trabalho, ou do Trabalho e Previdência, Emprego e Previdência, um desses aí, eles vão inventar um nome lá para ele, para encaixar o bicho, né? E aí divide o Ministério da Economia e tal. É interessante, ele já foi Casa Civil, deixou uma marca tão fantástica que botaram ele para a cidadania, onde deixou uma marca tão fantástica que jogaram ele para a Secretaria-Geral e agora para esse tal Emprego e Previdência, Trabalho e Previdência, ou seja, quarta pasta que vai ocupar o ministro Onyx Lorenzoni. 29 brasileiros, desde a proclamação da República, foram ministros em 4 pastas. Olha que marca fantástica. Ele faz parte de um clube seleto, né? Quantos ministros o Brasil teve? 1.200? Só 29 ocuparam 4 pastas. Tem uns que ocuparam 5 pastas, né? Alguns ocuparam 6. Tem um cara que chegou a ocupar 8 pastas. 8 pastas, é uma coisa incrível. Não é uma coisa muito comum, não, né? Mas foram só 28. O Tristão de Alencar Araripe ocupou 8 pastas no governo Deodoro. Ficou azanzando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas teve caras de 6 pastas, 5 pastas. E agora a turma de 4, são 29 brasileiros. Olha que clube seleto, que especial. Em geral, pessoas pouquíssimo importantes, em geral irrelevantes. Mas não é esse o foco central. O foco central é esse abraço gostoso que o Centrão dá no presidente Bolsonaro, sabe? Com direito a fungadinha e tudo mais. É importante que a gente diga que tudo que sempre se esperou de um governo é que conseguisse construir no Congresso Nacional, ou com o Congresso Nacional,
uma base de sustentação para aprovar as transformações de que o Brasil precisa. Então é importante ter uma base de sustentação. Ocorre que a base de sustentação, ela vem ou de um jeito ou vem de outro, e ela se comporta conforme o discurso do presidente da República. Então, por exemplo, o presidente Temer, ele entrou na presidência e fez exatamente isso. Ele construiu uma base parlamentar. O presidente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele teve representantes de 11 partidos no governo dele. O Bolsonaro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Você diz, até que é bastante, né? Dilma teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. Temer teve 11. Não é porque ele teve 11, outro teve 9, outro teve 7 que ele teve sucesso nessa construção da base, não. O que diferencia o Temer da Dilma e do Bolsonaro, que são muito parecidos, é a qualidade do discurso. Desde que chegou à presidência da República, o Temer fez um discurso não é de pacificação, ele fez um discurso pacificador. Ele sempre defendeu a Constituição, sempre. Aliás, professor de Direito Constitucional. E na Constituinte ele era respeitado porque defendia a Constituição e a constitucionalidade e a preservação dos princípios, etc. Foi presidente da Câmara 3 vezes, então ele chega na presidência da República numa relação pacificada, pacificadora, pacificador com o Congresso Nacional. E o presidente nunca fez um discurso agressivo contra uma instituição, contra alguém, nem contra o Rodrigo Janot, nem contra o Rodrigo Janot, que tentou derrubá-lo da presidência da República, o atirador-geral da República. Nem contra ele, nem contra o juiz Bretas, que mandou prender o presidente Temer 2 vezes. Ele nunca atacou a instituição ou pessoas. Por quê? Porque ele é uma pessoa superior? Não. Porque ele é um democrata, porque ele se comporta de um jeito que ajuda a diminuir as arestas. No entanto, o presidente Bolsonaro, que está fazendo agora um processo de aproximação, que a gente espera, né? Desde o primeiro dia seria bom que tivesse acontecido. Ataca as instituições o tempo inteiro. Ataca as pessoas o tempo inteiro. E começou o governo de costas para o Congresso Nacional. Então, quando ele faz esse movimento de abraço gostoso no Centrão, ou o Centrão abraçando ele gostoso, a gente não sabe quem está abraçando quem, o que a gente vê não é algo genuíno. O que a gente observa é que não é algo natural nele. Tanto que ele quis montar o seu governo com militares, com amigos, quis botar o filho na embaixada dos Estados Unidos, né? Ele confiava no filho, não tinha um diplomata que ele pudesse mandar para os Estados Unidos, tinha que mandar o filho. E agora ele faz o que a Dilma tentou fazer também, que também tinha um problema seríssimo de relacionamento com o Congresso. O discurso da Dilma era menos raivoso ainda que o discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro é um discurso muito raivoso. Então, ele faz alguns movimentos, como esse, como chamar o Supremo, os presidentes da Câmara e do Senado para conversar, depois ele bate em todo mundo, depois ele esculhamba o presidente do TSE, depois ele esculhamba o ministro do Supremo, depois ele esculhamba o vice-presidente da Câmara, daí ele esculhamba o ex-presidente da Câmara, daí ele esculhamba o presidente da CPI. Quer dizer, é o tempo inteiro essa eletricidade, essa coisa cansativa. E aí ele pega e fala, agora vamos para o Centrão. Então o Centrão vai, o Ciro Nogueira provavelmente será o novo ministro da Casa Civil, vai para lá, vai ganhar espaço político, vai aumentar a bancada do partido dele, que é o que interessa, vai usar o poder do jeito que ele sabe usar o poder, vai crescer, vai ganhar musculatura, para que o próximo presidente, seja o Bolsonaro, seja outro, venha abraçar ainda mais, ou eles abraçarem ainda mais o novo governo. Agora, essa é a questão. Não é que está tarde para o presidente fazer isso, né?
É pena que ele demorou para criar uma relação institucional e ele precisa, entre outras coisas, não basta pegar e dar o cargo para o Ciro Nogueira, ele precisa perceber que o discurso dele, se não for um discurso coerente, as pessoas percebem que tem um lado fake. E é isso que fragiliza hoje a popularidade dele. É o ar de que há uma incoerência entre as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, um ar artificial nessa postura pacificadora. Ele é muito agressivo, sempre foi muito agressivo, de repente faz um gesto aqui e ali. E pode ter certeza que na hora da posse do Ciro Nogueira vai fazer um discurso todo arrumadinho e tal. Ele precisa colocar na cabeça dele que quando ele fala, não é uma fala, é um pronunciamento. Presidentes não falam, eles se pronunciam. Esse recado já foi dado a ele por um político muito experiente e já mandou esse recado para ele. Diga, por favor, ao presidente que presidente não fala, presidente se pronuncia. Cada vez que ele fala, ele produz um efeito muito grande na sociedade, muito grande no Congresso. Então, esse jogo, ele precisa tomar cuidado. E aí ele acha que, bom, se reforma ministerial ajudou governos anteriores, por que não o meu governo? Fernando Collor fez uma reforma ministerial, tarde demais, caiu. Foi nos profissionais, foi atrás do Jorge Bornhausen, foi atrás do então PFL, ele se aproximou dos melhores quadros para tentar pacificar. Tarde demais, tarde demais. Não vamos nem aqui discutir a natureza das denúncias contra o ex-presidente Collor. É mais do que sabido que havia várias e várias denúncias de corrupção. Mas era tarde demais. A Dilma Rousseff chegou a ser reeleita. No entanto, aquela irritação do Congresso Nacional com ela era um negócio muito forte. Ela provocava o tempo inteiro. Como, aliás, faz o presidente Bolsonaro, muito pior, porque é agressivo até nas palavras. Então, vamos torcer para que a partir da semana que vem, quando essa reforma deve se materializar, talvez seja até um pouco maior, a gente entre numa nova etapa. Difícil acreditar que será uma nova etapa muito diferente daquilo que a gente vê. Porque não é possível que o presidente Bolsonaro vá se comportar da seguinte forma: o Usain Bolt sai para correr 100 metros, os primeiros 50 metros ele corre bem devagarzinho, para depois dar uma corrida e passar todo mundo. Não é assim. O Usain Bolt, de fato, corre até melhor a segunda metade da prova do que a primeira, mas ele corre o máximo que ele pode nas duas. Será que o Bolsonaro falou, não, eu vou me comportar desse jeito meio atabalhoado de janeiro de 2019 até julho de 2021? Aí depois, bicho, aí nós vamos caprichar, vamos botar pra quebrar, aí nós vamos fazer um governo que vocês vão ver, no Brasil vai crescer um monte e tal. Não é assim, né? Não é isso que a gente imagina. Mas não, a gente tem que torcer. A gente tem que torcer, eu tô na torcida. Ciro Nogueira é um ministro talentoso, é jeitoso, Casa Civil é um ministério importantíssimo para construir relações. Se ele entregar para os profissionais a gestão do governo dele, ele pode realmente, de repente, conseguir fazer mudanças, aprovar coisas no Congresso, que até agora tá, olha, vou te falar, tá um desastre, né? A reforma previdenciária passou, herança do governo anterior. Mas cadê o resto? Cadê o resto? Vem cá, cadê? Essa reforma tributária, a Juliana já veio aqui falar da reforma tributária mais de uma vez, é uma tragédia. Os especialistas estão com medo. Já tem gente falando que é melhor deixar como tá. Pelo menos é uma ruindade que a gente já sabe qual é. Essa nova ruindade aí é uma tragédia. Estão reclamando imposto de renda. Zé Roberto Mendonça de Barros falou isso com a gente no comentário da semana passada. Sentou a porrada na reforma tributária. A reforma administrativa é uma piada sem graça. Não estão reformando coisa nenhuma, não estão revendo as estruturas do Estado. Enganação governamental, enganação total, palhaçada, enganando a gente. E essas são as reformas. Cadê as privatizações? A lista de empresas privatizadas, se ele for ganhar a eleição pela lista de empresas que ele vai privatizar, já ganhou, primeiro turno.
Agora, se ele for ganhar a eleição pela lista de empresas que ele privatizou, vai ficar em último lugar, né? Perde até por aqueles Cabo da Ciolo, aqueles troços, porque não privatizou coisa nenhuma, pouquíssima coisa. Muito blá blá blá. As promessas do ministro Tarcísio são fabulosas, as realizações do ministro Tarcísio são relativas. Tá empenhado um bom quadro, tá nessa fotografia que aparece atrás de mim, é um dos que permaneceram, vale a pena, um bom profissional como a Tereza Cristina, bom quadro, tem bons quadros, né? Uns poucos, raros, vai. Esses dois merecem realmente destaque e respeito, elogio à qualidade da escolha. Mas vamos observar daqui para frente, deixando claro que não adianta fingir que você gosta de um troço que você não gosta. Não adianta, sabe? Eu não gosto de mandioquinha. Eu não sei se a Débora Alfano gosta de mandioquinha. E eu não gosto de mandioquinha. Não adianta eu fingir que eu gosto de mandioquinha, sabe? Eu não gosto do cheiro da mandioquinha. Eu não gosto. Me incomoda, sabe? Então, se você não gosta do Congresso Nacional, se você não gosta de deputado, de senador, se você só gosta de ficar falando com teus amigos, entendeu? Isso transparece. Na hora que aparece a mandioquinha na minha frente, aquele cheiro, eu deixo claro que não é pra mim. Uma vez eu fui dar uma palestra, Débora, fui convidado para dar uma palestra, chegou lá no almoço, eram 200 e tantas pessoas, foi antes da pandemia, todos os pratos eram de mandioquinha. Aí você fica empurrando assim, né, com o talher, você só empurra de um lado pro outro. Mas o problema é que cheirava a mandioquinha do prato do lado, e era da mesa do lado, o andar cheirava a mandioquinha, o bairro cheirava a mandioquinha, o Waze já cheirava a mandioquinha, entendeu? Era um negócio incrível. Então, se a pessoa tem essa relação com a mandioquinha, eu tenho, imagina se você tem essa relação com os políticos, entende? Fica claro que você não gosta muito daquilo. Então vamos ver como ele vai se comportar daqui para frente, como é que ele vai administrar essa agressividade atávica, como é que ele vai gerenciar e qual vai ser a força do Centrão para moderar o bicho, para acalmar. Calma, vamos com calma. A gente tem um Brasil para administrar, os brasileiros são muitos. E todos eles têm direito a progredir. Todos eles querem progredir, querem renda, tem os desempregados, tem os desalentados. São dezenas de milhões de pessoas esperando uma resposta do governo. E aí, o governo vai ficar nessa briga, voto impresso. Se não tiver voto impresso, tem que ter. E eu vou provar que tem fraude. Nós vamos ficar nisso, entendeu? Então vamos mudar a agenda, vamos falar das transformações, das reformas, da abertura da economia, as nações amigas, sabe? Desde o século XIX a gente fala disso. Abrir os portos às nações amigas, a gente nunca abriu os portos às nações amigas. Continuamos a ter um problema alto, sério para importação, continua a ter uma dificuldade para exportar, porque a gente não abre, não sabe, a gente não vai atrás. Tem um problema nacional muito grave e que este governo não enfrenta com a devida, com o devido empenho. Vamos ver se agora, né, com esse centrão dando esse abraço gotosinho, se as coisas começam a andar melhor.